Olá, queridos, chegamos aqui ao nosso 19º dia. Glória a Deus, amém. Deus possa estar falando aos corações. 19º dia, hoje nós vamos falar sobre a pressa de tocar no que é santo. Sobre Uza. Já ministrei sobre Uza, não exatamente sobre o que nós vamos hoje estar aqui ministrando, mas trazendo essa palavra que vai edificar nossa alma, nosso coração, amém? 2 Samuel, capítulo 6, versos 6 e 7. Chegando à eira de Nacon, Uza estendeu a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali junto com a arca de Deus. Queridos, se tem uma coisa que a gente não deve fazer, é estar tocando no que é santo. Eu já ministrei um pouquinho sobre, não exatamente essa palavra, mas sobre falarmos aquilo que Deus realmente não quer que esteja à mostra, né? Deus, ele nos dá a dica, cabe a nós estarmos aptos a exercer a dica ou ficar continuando exercendo as práticas, né? Que não são da vontade do Senhor. Eu falo sobre a língua, né? Aqui usou seus movimentos físicos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje o Espírito Santo, ele quer nos olhar para que nós possamos, diante desses episódios que nós temos visto de lá até aqui, para que a gente possa aprender. Sabe o que assusta mais? É quando alguém desperta o temor pela correção espiritual. Isso é triste. As pessoas, elas não estão mais tementes como eram ou como tem que ser. E Deus a todo tempo está falando conosco, olha, não é por aqui, é por ali. E nós estamos diante dessa história que nos lembra que todo toque é permitido, mas nem todo gesto bem intencionado é autorizado. Nem toda pressa é respaldo do céu, porque há uma diferença entre o zelo humano e a ordem divina. Eu estou falando isso para vocês porque tem pessoas que falam, se Deus é bom, ele é bom, mas por que as pessoas sofrem? Por que acontece isso, aquilo? Então, Deus, tá? Ele não entra nessas questões entre o ir e o vir, mas ele olha, ele observa. Nem toda pressa é respaldo do céu, porque há diferença entre o zelo humano, o cuidado, né? E a ordem divina. E hoje nós vamos falar sobre este homem Uza, um homem que cresceu perto da arca, foi filho de Abinadab. Abinadab, gente. Perdão. Glória a Deus. Abinadab, da casa de onde a arca ali permaneceu por 20 anos, nos ensina que ele via a arca todo dia. A palavra diz que a presença era familiar. Os objetos eram sagrados, estavam ali diante dos seus olhos. Mas aí está o primeiro alerta espiritual. Aquilo que é santo não pode se tornar comum. Sabe por que as pessoas hoje elas estão tão acostumadas a ouvir que Jesus vai voltar, e muitos já falam que isso é antigo. Quantos de nós estamos correndo esse risco, né, de abandonar a famosa e querida vinda de Jesus? Por quê famosa? Porque ela nunca perde o seu tempo, sempre está aí nos mostrando a verdade. E a verdade, ela tem que ser dita, né, queridos? Então, nós vamos entender hoje sobre
quantos de nós estamos correndo o risco de nos apressarmos? Tem gente que começa com lágrimas diante da presença, mas aí depois começa a tratar as coisas de Deus como algo comum. Tem gente que chora com as palavras, mas aí depois decora os versículos e fica tudo bem. Tem gente que treina muito a palavra, mas depois vira como uma coisa comum para ela, não traz isso como uma santidade. E Deus, ele nos ensina que a gente tocando o céu, e a gente precisa entender que a gente não pode perder o temor. E Uza estava no carro, a arca estava sendo conduzida de volta, Davi cantava, celebrava, dançava, a multidão adorava, mas os bois tropeçaram. E naquele momento Uza fez o quê? O que parecia correto, obviamente. Pela lógica humana, foi o ato de cuidado. Mas pelo critério do céu, eu vou falar isso para vocês porque Deus está mandando, tá? Foi uma violação da santidade. A gente tocar no que é santo é tem que ter muito cuidado. Porque a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu ali. O que eu vou entender, pastora? Ali diante da presença Uza morreu. Você entende o peso disso? Você já parou para pensar? Não, Deus é ruim. Não, ele não é ruim. Um homem morre na presença, não por ele ser rebelde, não por ele zombar, mas por tocar no que não podia. Gente, isso é muito sério. Eu conheço muitos testemunhos, até sobre a minha vida mesmo, de passar por uma capital muito conhecida por um tempo e ficar um tempo com pessoas e depois as pessoas tocarem muito, dizerem que não era Deus ali e tudo, naquele negócio. Depois de um tempo, aquela pessoa que dizia esse profeta foi parar no manicômio de louco. Aquela igreja ao qual foi profetizada contra a minha vida pegou fogo. E não foi qualquer fogo não, tá, gente? A igreja virou cinza. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tocar nos profetas, para dizer assim, e olha que eu saí de lá, eu perdoei todo mundo, tá? Saí de lá na hora, eu fiquei chateada, mas depois o Senhor fez justiça. E depois eu me perdoei e perdoei. Você sabe por quê, queridos? Porque tudo na vida da gente são circunstâncias. E as circunstâncias, elas não podem permanecer dentro de nós. Eu aprendi que o Espírito Santo, ele quer nos alinhar através das situações que nós passamos. Você aí pode até ter boas intenções, mas isso não te autoriza a tocar no que é sagrado. Nem sem instrução. Você aí pode até querer ajudar, mas há coisas que só Deus, ele sustenta. Você pode até querer se mover por impulso, tomar decisões que não são de Deus, mas há territórios que quem só pisa é só aquele que tem direção. Porque quando você pisa num local sem direção, queridos, é muito sério. E Deus, naquele momento, ele não fez a honra se estabelecer sobre a minha vida no local, porque ele mandou que eu saísse dali, porque ali havia um Gog e Magog. Gog e Magog são os tempos atuais que vamos viver aí. Infelizmente, muitos já estão vivendo, infelizmente. Não é ainda o início do fim, mas nem o início do começo, né? Nem o início do fim, mas estamos aí vendo as coisas acontecendo. E Uza foi vítima da pressa. A pressa é inimiga da perfeição, sabe? Eu me recordo que quando eu estava na casa desse pessoal, que eu não tenho nada contra ninguém, hoje, graças a Deus, o Senhor me ensinou que tem coisas que passam pela nossa vida, nós temos que... E pessoas que passam pela nossa vida, só passam, né? E o que é mais, sabe o que é mais hilário? É que pastores que não tinham um testemunho
tão apropriadamente dentro de uma comunidade, vieram falar mal, vieram atentar mal até para o meu chamado. E depois as consequências vieram fortemente, porque a mão de Deus, ela pesa. Você pode até dizer assim, nossa, mas fulano fala de mim, fulano me persegue, fulano é isso, fulano é aquilo, ele não sofre nada. Espera um tempo. Entrega na mão do Senhor. Foi o que eu fiz. Eu entreguei, saí dali, entreguei na mão do Senhor. E qual é o servo do Senhor? Me conta aí qual é o servo do Senhor na Bíblia Sagrada que não teve nenhum tipo de julgamento. Os verdadeiros, os únicos, os separados foram os mais injuriados, foram os mais julgados. Então, queridos, eu vou falar para vocês, servir a Jesus não é fácil não, mas servir a Jesus de qualquer jeito é fácil. Uzias nos ensina que nem tudo, tá? Que é direcionamento de Deus, é realmente para você tocar. Tudo tem o seu tempo. Uzias nos ensina que o tempo de Deus, ele é determinado em todo o tempo. E hoje o Espírito Santo, ele grita para essa geração. O cuidado com a pressa, de tocar no que é santo, cuidado com a ousadia sem cobertura, cuidado com a naturalidade no altar, sabe? O cuidado com a espiritualização da desobediência. Porque a gente querendo colocar as mãos na arca para impedir que ela caia. Porque, na verdade, quem tropeçou não foi a arca, foram os bois. Então a presença não cai, a glória não tropeça. Quem erra o passo são os homens, somos nós que erramos muitas vezes, queridos. Até às vezes a gente não entende, mas Deus, ele nos ensina que muitas vezes, perdão, queridos, o barulho na rua, nos ensina que nós precisamos de socorro, não humano não, mas precisamos de um socorro divino para ser sustentado. Por que nós precisamos, pastora? Porque em todo momento, se nós não estivermos em alinhamento com a vontade de Deus, com a ajuda de Deus, queridos, nós somos todos os dias livrados, sabe Deus, os livramentos que você nem vê. E aqui você pode até estar dizendo, mas usa que só ajudar, pastora. Sim, mas ele não foi chamado para ajudar. A ordem era para ele, a ordem ali era clara. Os levitas deveriam carregar a arca nos ombros, mas Davi colocou a arca em carro de bois, como os filisteus faziam. Então a intenção era boa, mas a instrução foi ignorada. Então, quando a presença ela é tratada como espetáculo, Deus interrompe o percurso. Por quê, pastora? Porque Uza ele morreu. Uza morreu e o culto parou. Davi temeu e o povo silenciou. E a celebração virou o quê? Virou um luto. Queridos, sabe por quê? Tudo isso aconteceu porque Deus, ele prefere parar a festa do que permitir que o santo seja violado. E hoje o Espírito Santo nos chama ao temor. Hoje ele nos diz, ei, pare de tocar sem autorização minha. Pare de entrar no Santo dos Santos sem arrependimento. Pare de pregar sem temor. Pare de cantar sem pureza. Parem de profetizar com vaidade. Então, tem coisas que a gente tem que realmente ficar com os nossos olhos abertos, e abordar, sinceramente, situações, porque Deus, ele fala a todo momento. A glória dele, a glória de Deus nos permite não carregar pesos, mas entender que nós temos responsabilidades. Deus não dá nada de graça para ninguém. Sabe, quem quer glória não quer a cruz. Quem quer manto não quer a consagração. Por quê? Porque não quer passar por situações. Quem quer autoridade não quer obedecer. A maioria das pessoas estão assim. Porque o Senhor, todo momento, ele está dizendo,
Eu vou parar os carros se for preciso, eu vou interromper os caminhos, eu vou expor as estruturas erradas, porque a minha presença não é atração, é governo. Uza não morreu porque era ruim, ele morreu porque ele ignorou o que Deus havia dito. Ele morreu porque ele achou que poderia tocar. Ele morreu porque ele confundiu familiaridade com liberdade. É o que acontece hoje no meio do povo de Deus, sabe? Uza, ele precisou entender naquele momento quem realmente era Deus. E hoje o céu, ele te chama para um realinhamento. Há coisas que você precisa reverenciar, aprender a reverenciar. Há lugares onde você pisa descalço, que você precisa entender que há atmosferas que não se entra com carne. Há momentos onde o silêncio ele é mais poderoso do que o movimento. E a arca parou naquele momento. O cortejo silenciou, mas não era o fim. Deus estava lembrando a todos que a presença dele é santa. Eu acredito, queridos, que tudo que está acontecendo, vocês vão falar, pode guardar aí e salvar esse vídeo, vocês vão lembrar do que eu estou falando com vocês. Tudo que está acontecendo, vai haver um avivamento em algum lugar para tirar a atenção de outras pessoas, para que a glória ela seja manifestada de uma forma que as pessoas elas vejam que Deus existe, porque as pessoas esqueceram da existência de Deus, né? Talvez a sua vida esteja como o cortejo de Davi parado. Talvez você precise de celebração, né? Mas muitas vezes essa celebração, ela vira medo, porque a sua mão tentou segurar e se feriu. Talvez você tentou até ajudar, mas aí resultou em dor. Mas não é isso que é o fim. É correção. E quando Deus corrige, é para o nosso bem. Deus, ele corrige quem ele ama, para que os cultos, eles possam ser salvos, ministros possam ser, em nome de Jesus, grandes ministros dos céus, né? A gente vê grandes pastores possam ser exaltados para a glória de Deus, perdão, queridos. Então, Deus, ele não quer interromper trilhas, mas ele quer posicionar o coração. Sabe, às vezes a gente até fica triste com o silêncio, mas o silêncio de Deus é para restaurar, para que nós possamos reverenciar ele. Então, não é que você vai morrer como Uza, não é que você vai aprender com ele, mas é que você vai ter mais ousadia, sem precisar cair. Você vai ser tratado com mais maturidade. Você não precisa tocar de qualquer jeito. Você só precisa carregar a presença, como os levitas nos ombros, como o temor, sabe? E isso edifica a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Quando eu entendo que Uza, ele trouxe para a nossa vida essa história, a Bíblia nos relata isso. Nosso relacionamento com Deus ele precisa ser mais prestativo. Nós precisamos estar menos altivo, mais cabisbaixo hoje, com o coração mais tranquilo, com o semblante mais curvado. Talvez algo que você aí tenha tocado sem direção, um olhar. Talvez você com pressa aí criou um ministério que tentou te sustentar pela força do braço. Eu não sei qual é a situação, mas a presença, ela não esquece. A presença, ela não esquece, porque ela é santa. A presença do Pai é santa. Então, você não vai morrer na beira da arca, não. Fique tranquilo. Você só precisa ser tratado o que você carrega. É glória, é consciência, é santidade, maturidade. Porque quando aceitamos Jesus, nós temos o dever de carregar o nome dele com obediência e com santidade. Então, quando Deus começa a abençoar a nossa casa, ele começa o quê? Ele começa a dar nome. Em 3 meses, a história de Obed-Edom virou o quê? Referência de prosperidade. Eu ministrei sobre Obed-Edom aqui com vocês. Então, por que a presença ela é tratada como honra? Porque o céu ele manifesta com abundância. Então, não baixa a sua cabeça.
Não ande mais com culpa religiosa. Não se esconda por medo de errar. Corrija-se, não se ausente e deixe o Espírito Santo ele te alinhar. Deixe o temor do Senhor voltar. Deixe que a reverência tomar conta. Não largue o manto, não abandone o altar. E não despeça da glória que está sendo derramada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque o céu, ele não quer te matar. O céu, ele quer te fortalecer. O céu, ele quer te levantar e não te envergonhar. Pense nisso, porque hoje Deus está levantando novos levitas nesse lugar. Hoje tem gente aqui que vai carregar a arca nos ombros. Tem gente aqui que vai estar criando métodos e não vai pedir nada emprestado dos filisteus, mas vai estar em consagração. Vai estar, sim, em santidade e entrega. Amém? Deus possa abençoar você, sua casa, sua família. Deus possa levantar você fortemente no dia de hoje e possa trazer respostas que você sempre quis conquistar. Deus abençoe. Repita comigo, declare nesse momento, amém? Declare comigo. Hoje eu não vou tropeçar. Hoje eu não quero me precipitar e durante essa semana eu quero ser tocado pela mão de Deus, com a glória dele resplandecendo sobre a minha cabeça, para que nada possa me atingir. Eu me paro para destruir todo e qualquer tipo de alicerce que vier contra a minha vida. Eu paro para que Deus possa, em nome de Jesus, resplandecer a glória dele sobre a minha vida. Eu paro para que eu aprenda a temer a Deus e a me temer também. E depois de aprender, eu vou fazer prosperar tudo que Deus está me posicionando. E hoje eu quero que a pressa me mostre. Hoje eu quero que a pressa ela apareça. Hoje eu quero que o Senhor coloque em mim algo sobrenatural, para que ele possa mover a glória dele com as mãos dele, para que eu possa sentir lentamente a geração que vai esperar a ordem. Vai andar conforme o processo, vai andar conforme o que o céu desejou, o que o Espírito Santo desejou para a minha vida. Eu quero levantar minha cabeça para o altar com temor, abandonar os métodos emprestados e recomeçar com reverência e vestir o manto da maturidade. Em nome de Jesus, amém, queridos. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Lembre-se, a pressa de tocar o que é santo pode nos prejudicar, sim. Mas entenda, Deus é Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, mas Ele também é justiça, amém? Fique com o Papai do Céu, Deus te abençoe, que você possa ter aí o finalzinho de tarde maravilhoso na presença de Deus.